Sempre a gente tem um grande debate aqui no canal sobre quem são os lutadores que estão sendo bem utilizados e, em especial, os lutadores que estão sendo mal utilizados, mal aproveitados pela WWE. Bom, eu resolvi fazer uma tier list para poder fazer esta avaliação do roster inteirinho da WWE. Então, se você quiser saber a minha opinião e colocar a sua aqui embaixo nos comentários sobre quem são os lutadores mais bem utilizados e mais mal utilizados pela WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender você. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like, porque quando você faz isso, você faz com que o nosso vídeo seja recomendado para mais e mais pessoas e o tiozão agradece. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e essa é mais uma tier list. Vamos ver quem são os lutadores melhor e pior utilizados na WWE, mais bem utilizados e mais mal utilizados. Aí vocês me corrijam no português, por favor. Nós temos aqui na nossa tier list os lutadores que estão sendo utilizados perfeitamente, aqueles que estão sendo bem utilizados, os que estão sendo utilizados decentemente, os que podiam ser melhor utilizados e aqueles que são muito mal utilizados. Também temos a galera do buffet e do médico e uma galera que eu não vou avaliar, porque tá na Evolve, então eu não assisto Evolve, não tem como avaliar essa galera aqui. A galera do buffet e do médico, bom, Montez-Ford e Angelo Dawkins estão no buffet, porque Montez-Ford foi papai recentemente, e os dois, assim, andam como se tivessem uma corrente, os dois, quando um fica fora da televisão, o outro não luta, né? Bronson Reed está no estaleiro, deve estar voltando agora no Sunday Night Main Event, dia 6 de setembro. Logan Paul está no estaleiro, Seth Rollins tá no banco, depois que ele perdeu a luta pro Roman Reigns no SummerSlam, não apareceu mais. Deve estar tirando mais férias. Elton Prince tá no estaleiro. Hélio Leffler tá no estaleiro. Jasper Troy e Josh Briggs simplesmente sumiram, desapareceram da frente das câmeras na WWE, tá? Muito bem, vamos começar aqui. Danhausen. Bom, Danhausen, na minha opinião, podiam usar melhor. Por quê? O Danhausen, ele é um lutador basicamente de comédia, isso é verdade. Só que a comédia dele tá ficando muito batida. Ele ele ganha roubado, ele fica amaldiçoando todo mundo, e a gente não vê uma profundidade na persona dele, e a gente também não vê ele lutando, e a gente sabe que ele consegue lutar, que ele pode lutar. Então, eu particularmente utilizaria o Danhausen num cenário de uma divisão de cruzadores. Se a gente tivesse a divisão de cruzadores implantada na WWE, o Danhausen seria perfeito para ela. Ele não vai ser um lutador que vai ser campeão mundial no futuro. Ele não vai ser um lutador... até para ser campeão intercontinental dos Estados Unidos já é difícil, tá? O cara é um graveto de pessoa. Mas uma divisão de cruzadores eu acho que ele iria muito bem e traria também um atrativo das pessoas se importarem com a divisão. Afinal de contas, o Danhausen é um cara muito engraçado. E aí a gente poderia ver ele lutando. Então eu colocaria o Danhausen nessa divisão de cruzadores que eu gostaria muito que a WWE implantasse. E eu botaria o Akira Tozawa juntinho, tá? O Akira Tozawa que lutou durante muito tempo na 205 Live, ele luta hoje com o Otis, eu acho que poderia também ser utilizado nessa divisão de cruzadores. Aliás, eu vou colocar muitos lutadores aqui que podiam ser usados melhor, lutadores que eu gostaria de ver nessa divisão de cruzadores, tá? Lutadores que eu vejo que são mal utilizados e que poderiam ser utilizados nessa divisão, entendeu? Cria o campeonato de cruzadores, bota a galera lá, depois tira o cara dali, entendeu? Num cenário em que eles reduzam a altura e o peso dos campeões mundiais ou dos campeões intercontinentais, mas é uma forma, pelo menos, do cara aparecer e lutar por alguma coisa. Austin Theory, eu acho que ele tá sendo muito mal usado. O Austin Theory, ele é um talento que é meio curioso. Ele, como mocinho, ele não cola, tá? A cara dele é a cara de vilão. Eu não consigo ver o Austin Theory mocinho, sinceramente. Apesar de que ele ameaçou tornar face na rivalidade com o Grayson Waller, uma mini rivalidade que ele teve no começo do ano, tá? E ali nessa mini rivalidade que ele teve, até que parecia que ele poderia ser um bom face. Ele tá como Rio, tá na Division, é a última roda da Division, é quem toma o pinfall. E aí eles colaram a Maxine com ele, pra poder elevar a Maxine. Só que ao fazer isso,
Cara, eu acho que deram uma esculhambada no Austin, que assim, não tem como levar o cara a sério, entendeu? E, cara, ele com o Bron Breakker é um disparate tão grande de aura, apesar de que o Austin Theory é um bom performer no ringue, eu sinceramente eu não gosto dele pareado com a Maxine pra elevar a Maxine. Eu acho que o Austin seria o Austin Theory é um cara que eu tenho medo que a WWE desista depois que acabar com a Division. Tá, então vão ter que manter ele no cenário de duplas, mas pelo menos arranja alguém decente pra fazer dupla com ele, né? Big Cass até o momento está sendo decentemente utilizado. Por quê? Porque ele é um monstro, né? Um rio monstruoso. E ele tá entrando e tá sacudindo todo mundo, destruindo todo mundo. Então, até o momento, ele tá sendo decentemente utilizado. Resta ver como é que vai ser daqui para frente, tá? Porque ele não pode ser forçado. Ao mesmo tempo, ele também não pode ser esculhambado perdendo o tempo todo. Eu acho que a WWE precisa preservar o PKS, mas ao mesmo tempo permitir que ele solte o arsenal dele no ringue. A gente sabe que ele luta melhor. Quem viu ele na AEW sabe que ele luta melhor do que isso. Então, eu vou colocar o Big Cass como decente. O Bravo e o Ryo podiam ser melhor aproveitados, tá? E aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fico grato de ver tanto o Tyler Bate quanto o Pete Dunne sendo utilizados, porque os dois estavam encostados, os dois estavam no buffet. E aí inventaram essas personas do Bravo e do Ryo e deram muito certo, né? Os dois, eles têm se soltado a cada dia, eles parecem galãs mexicanos, vindo dançando pro ringue e tudo mais. E tá sendo muito divertido de ver esses dois atuando na AAA. Por que eu acho que eles podiam ser utilizados melhor? Porque eu acho que eles podiam vir pro main roster. E aí, num cenário de redução de tamanho de uma das divisões, porque hoje as duas divisões de duplas, a WWE parece que está querendo reconstruir em cima de lutadores muito altos. Eu acho que uma das divisões podia ser de lutadores mais altos, do Monday Night Raw, e a outra divisão de duplas de lutadores mais baixos e mais ágeis, para que a gente possa ter aquelas lutas insanas na qualidade que a gente tinha no ano passado. E aí o Bravo e o Ryo poderiam entrar nesse cenário, e poderiam usar essa persona mesmo, não tem por que tirar a máscara dos caras. Eu acho que tá dando certo, entendeu? Então, um time que tá ganhando, a gente não mexe. E eles poderiam ocasionalmente ir lá pro México, como eles têm ido, lutar lá na AAA. Então eu coloco os dois aqui nessa tier, porque realmente eu acho que a WWE tá usando mal os dois. Bron Breakker. Mal usado, né? Bron Breakker é talento geracional, um cara muito bom no ringue, que a cada dia que passa melhora um pouco no microfone, né? Ele tá se desenvolvendo no microfone. Uma persona interessante, só que a WWE dropou a bola absurdamente com ele. Ao colar ele com o Austin Theory, mantendo o Bron Breakker com uma Division falida, né? Porque a ideia era o Bron Breakker se voltar contra o Seth Rollins, ganhar o campeonato dele, pelo menos era isso que estava encaminhando. O Bron Breakker ia ganhar o campeonato mundial do Seth Rollins na WrestleMania. Aí o Seth Rollins lesiona, aí quando o Seth Rollins está voltando, o Bron Breakker lesiona, aí quando o Bron Breakker volta, tá em cima da WrestleMania, e eles já tinham movido o campeonato, né? O Seth Rollins, quando ele se lesionou, ele entregou o título, e aí o título foi pro CM Punk, e aí eles começaram a ir em outra direção, que acabou partindo para a história da Bloodline. Então, o Bron Breakker acabou sendo vítima das circunstâncias. E depois disso, eles insistiram com essa história de manter o Bron Breakker colado com o Logan Paul sem um braço, o Austin Theory colado na Maxine, e o Bron Breakker ele ficou durante um bom tempo de lado, simplesmente olhando para o vento. Entendeu? Só agora que ele tá recomeçando a field com o Obafemi, que ele tá começando a ser decentemente utilizado. E aí a gente vai ter que ver a luta dele com o Obafemi no dia 6 para ver se eles vão permitir que essa luta seja uma boa luta ou se eles vão cortar rápido, tá? Então, assim, Bron Breakker é muito mal usado pela WWE hoje em dia. Tá muito complicada a vida dele. O Brutus Creed e o Julius Creed, para mim, também estão sendo mal utilizados, tá? Essa dupla é uma dupla que é um talento no ringue muito legal. O que esses caras fazem no ringue é impressionante. E eles foram colocados como rios juntamente com o Chad Gable
e não deu certo. Recentemente eles fizeram uma luta no main event como faces. E ali eu achei que a coisa clicou de novo, porque os dois, eles são aqueles típicos garotos americanos, lutadores de luta livre olímpica, do colegial, que representam os Estados Unidos fora. E eu acho que essa deveria ser a pegada deles, né? Eles não são rios assim. Se vocês viram a luta no main event, aconteceu algumas semanas atrás, eles como face estavam muito mais interessantes. E eu acho que essa poderia ser a pegada deles. Poderiam até colar os dois no Chad Gable de novo. Agora que o Chad Gable virou face, o Chad Gable poderia se colocar como mentor deles como faces também. Ele não atrapalharia nas lutas, ele apenas iria mentorear e iria ajudar eles a crescer na divisão de duplas. Eu ainda acho que esses dois são muito bons. O Julius Creed, ele tem street cred, ele treina lutadores de MMA. Então, assim, dava para usar melhor esses dois. Chad Gable, uso perfeito, né? Chad Gable, o que a WWE fez nesse último ano, a gente xingou muito o Triple H por usar ele como El Grande Americano, depois El Grande Americano original, mas a jornada de herói que foi construída foi simplesmente brilhante. Ele não conseguia, ele estava apanhando dos lutadores, né? Primeiro ele não estava conseguindo ganhar o campeonato intercontinental, não foi para WrestleMania 41, tornou Rio no dia seguinte, aí se aliou a American Alpha e a Ivy Nile, né, juntamente, ele se aliou a American Alpha, não, né, Alpha, era American Made, né, que eram os Creed Brothers, Julius Creed e Brutus Creed, e a Ivy Nile. Fizeram um grupo vilanesco, depois o Chad Gable começou a ter problemas para derrotar lutadores, foi pro México, virou um lutador, aprendeu tudo sobre a cultura, sobre a luta livre, e com base nisso ele acabou, depois de um ano, ele volta, perde a luta de máscaras, depois ele turna face, pede desculpas para todo mundo, e aí a gente descobre que ele aprendeu a lutar contra os lutadores, e aí ele ganha o campeonato intercontinental contra o Penta no SummerSlam. Foi perfeita a jornada dele. Pode ter tido alguns buracos no caminho, em que pode, mas é porque é aquele negócio, a gente estava na jornada e a gente não estava vendo o todo. No momento em que a gente vê o todo, a gente volta, a gente percebe como é que o Chad Gable foi perfeitamente utilizado. Agora, resta saber como é que eles vão usar ele agora como campeão. Ele tá fazendo grandes lutas como campeão intercontinental, tá faltando a rivalidade, para não cair naquela velha história do desafio aberto, né? E eu acho que eles vão fazer essa rivalidade com um lutador que a gente já vai comentar já já. Então, o Chad Gable, perfeita utilização. Cruz Del Toro e Joaquim Wilde, eles estão sendo decentemente utilizados dentro da proposta que colocaram para eles, que é o seguinte, os caras não estavam sendo utilizados no main roster, são bons lutadores, mas não estavam sendo utilizados no main roster, não tinha espaço para eles. O que eles fizeram? Jogaram os caras na AAA. Entendeu? A AAA hoje, ela está sendo um bom ponto de apoio para a WWE lançar lutadores que não está conseguindo colocar no main roster e que são lutadores ou são mexicanos ou falam espanhol e tudo mais. E o Cruz Del Toro e o Joaquim Wilde são esse caso. Então a WWE jogou os caras na AAA, os caras estão lutando na casa deles ganhando salário de main roster. Olha que maravilha. Entendeu? Eu, se fosse lutador, eu ia pensar assim, cara, é meio frustrante eu ter voltado pra AAA, não tá no main roster lutando na WrestleMania. Mas eu tô lutando na minha casa ganhando salário de main roster. Imagina, eu lutar aqui no Brasil na BWF ganhando $350 mil por ano, que é o salário mínimo de main roster da WWE. Que é absurdo. Eu não sei se de repente renegociaram o contrato deles e tal, mas assim, dentro da proposta de colocar eles pelo menos atuando lá na AAA e fazendo boas lutas, até que a WWE tá fazendo um trabalho decente. Dominic Mysterio, mal usado, né? Pelo amor de Deus. Dominic, ele é um cara que... Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu acho que ele deveria adotar de vez a persona de trapaceiro, o trapaceiro trapalhão no ringue, tipo que era a persona do Eric Guerreiro. Eu já fui até criticado sobre isso, que eu sempre falo sobre isso, mas cara, é a minha opinião. Tá? Eu acho que o Dominic... Ele não tem tamanho físico para ser uma força absurda no ringue, né? E ele não é um voador. Ele é limitado. Então, a melhor forma de você trabalhar com um lutador limitado no ringue é dar uma persona agressiva para ele.
né? Então, no caso do Era era diferente, porque o Era era excepcional no ringue e tinha uma persona maravilhosa que era o Latino Hit, o Light Ten Steel e tudo mais. Eles poderiam considerar isso na kayfabe, porque na kayfabe o Eric Guerreiro é o pai do Dominic Mysterio. Muita gente esquece isso. Na vida real, o pai do Dominic Mysterio é o Rey Mysterio, mas na kayfabe é o Eric Guerreiro. Então eles poderiam fazer ele incorporar essa história, entendeu? E adotar o moveset dele. E ele começar a lutar como se fosse o Eric Guerreiro, roubando, mandando Light Ten Steel, como face. Eu acho que o Dominic ele deveria ser usado como face e isso faria com que o público engajasse mais com ele. Não dá pra ver o Dominic Mysterio jobando pro Danhausen numa luta e uma Money Zona Pole match no SummerSlam, né? Pelo amor de Deus. O cara era mega favorito no início do ano pro Money in the Bank e hoje eu não sei nem se ele vai estar na luta, tá? Pra vocês verem o nível da coisa. Eu me lembro até hoje, lá no começo do ano, a gente comentando sobre, o que vai acontecer em 2026? Money in the Bank. Cara, praticamente todo mundo cravava o Dominic. Todo mundo praticamente cravava o Dominic Mysterio como vencedor do Money in the Bank. Hoje, eu não sei nem se ele vai estar na luta. Sinceramente, eu acho que não estará. Tá? Então, vamos continuar aguardando. Dragon Lee, bem usado. Pô, mas tiozão, ele não é campeão. Ok, ele não é campeão, mas veja, o Dragon Lee tem uma limitação. Ele não sabe promar. Ele é um desastre no microfone. Então, como é que você usa um cara desse? Botando ele no ringue toda semana, fazendo ele estraçalhar e entretendo a gente. E nisso a WWE está fazendo bem o serviço. Poderiam dar uma chance de título para ele? Poderiam, até porque o campeonato intercontinental, o campeonato secundário, às vezes o campeão não precisa falar muito, ele fala no ringue, entendeu? Então acho que a utilização perfeita do Dragon Lee seria dar o campeonato para ele. Mas o fato de que a WWE pelo menos bota ele no ringue e bota ele em condições de fazer lutão, isso acaba divertindo a gente. Então, basta a gente lembrar da luta dele contra o Rey Fênix essa semana. Então, realmente, Dragon Lee, na minha opinião, está sendo bem usado, mas, assim, ele poderia ser melhor usado? Poderia, era só dar um título para ele, o cara merece. El Grande Americano, perfeito, né? Perfeito. Poxa, mas tiozão, ele não tá no main roster. Tá, mas o cara é a face da AAA. É impressionante como... E aqui é muito da qualidade do Ludwig Kaiser, que é quem faz o personagem. O El Grande Americano, hoje, ele é um dos maiores lutadores do México em matéria de popularidade. Ele rivaliza com o místico da CMLL. É absurdo. O cara entra na arena, a arena vem de cima a baixo. Hoje você consegue entrar nas arenas e você encontra um monte de gente usando a máscara de El Grande Americano. Da mesma forma como você vê um monte de gente usando máscaras do Rey Mysterio e do Místico, você vê um monte de gente usando máscara do El Grande Americano. Tudo graças à forma como Ludwig Kaiser traduziu esse personagem e fez com que esse personagem funcionasse. E a WWE trabalhou perfeitamente com ele, rivalizando com o El Grande Americano original e fazendo com que ele se tornasse a cara da AAA. Hoje, El Grande Americano é a cara da AAA. Então, a forma como ele está sendo utilizado para poder alavancar a WWE no México está sendo muito impressionante. E eu fico muito feliz pelo Ludwig Kaiser, que era um lutador que eu sempre gostei, mas que nunca tinha oportunidade, e está tendo essa oportunidade, apesar de não ser lutador e não ser americano. O cara é um alemãozão que fala espanhol, faz um papel de um lutador que na verdade é americano. É um cara multicultural realmente. El Grande Americano. Muito bem, Eric e Ivar. Eric e Ivar eu acho que podiam usar melhor. E como é que eles podiam usar esses dois caras melhor? Fazendo eles lutarem mais. Tá? Eu acho que os dois são bons lutadores. Detalhe, fazendo eles lutarem mais, soltando o moveset. Porque andaram botando eles para fazer umas lutas em que eles entraram um pouco nerfados e as lutas dele pareceram chatas. Sendo que o Eric e o Ivar sabem lutar e sabem lutar muito bem. Então a WWE tem que parar de ser sem vergonha, falar para esses caras soltarem o moveset. E aí a gente vai relembrar como é que esses dois caras são bons. Eles são os atuais campeões de parelhas da AAA, então isso é bom, mas eu acho que eles poderiam ser utilizados melhor, simplesmente botando os caras para lutar, soltando todo o seu moveset durante os shows.
Ethan Page, muito mal usado. Muito, vocês estão vendo aqui que, assim, a pirâmide tá ficando um negócio meio esquisito aqui, né? Ethan Page, muito mal usado. Muito mal usado. O cara tá aparecendo só nos bastidores, gente. Pelo amor de Deus. O cara é talentoso no ringue. O cara é muito bom. E a WWE não bota o cara pra lutar. Quando o cara luta, o cara perde. É absurdo. O cara, se era pra fazer isso, era melhor ter deixado ele lá no NXT. Subiram com o Ethan Page, o cara é praticamente um jobber das estrelas. Sendo que ele é muito melhor do que isso. Os caras não se dignaram nem de botar o Ethan Page pra lutar no Canadá, cara. O maior canadense da história não lutou no Canadá. Isso é um absurdo total e completo. Vocês vejam o nível da má utilização do Ethan Page. Era pra ele estar no ringue na semana passada. Nessa semana, né? Porque o show foi essa semana. Em Toronto. Pelo amor de Deus. Não, é absurdo. Grayson Waller, bem usado. Bem usado. Como é que ele tá sendo bem usado? Muito simples. Mandaram o cara pro México. Pro México. Mandaram o cara pra NXT. Né? Eu até gostei desse novo grafismo aqui que é o Thales que faz. Ou é o Nathan? Não, quem faz a tier list é o Nathan. Né? O Nathan, ele tá fazendo um grafismo que ele bota o cara assim, metade do que ele é no main roster e metade de onde ele está hoje, né? Então até aqui, ó, o El Grande Americano, metade no Raw, metade na AAA. Bravo e Uriah, metade no Raw, metade na AAA. E aí você vem aqui o Grayson Waller, metade no Raw, metade na NXT. O Grayson Waller, ele se aproveitou muito do fato da ida dele pra NXT. Eu quero ver o Grayson Waller campeão da NXT. Quero muito, porque eu acho que ele merece. Grayson Waller, ele é um lutador muito bom, talentoso, proma bem e subiu muito cedo pro main roster, subiu errado. Subiram ele quando ele e logo depois ele quebrou a perna. Parearam ele com Austin Theory, não deu certo. Depois separaram, botaram ele um ano com o New Day, um negócio que não fez o menor sentido. Não deu certo. E aí agora finalmente perceberam, pô, a gente tem um talento na mão que a gente pode utilizar de uma forma legal. Como? Reinventando ele. Basicamente, levaram ele de volta para NXT para ele ser reinventado. E eu acho que foi a melhor opção. Eu acredito até que ele tenha tomado uma redução salarial, tenha aceitado isso para poder voltar para NXT. E o que a gente tem visto dele lá está sendo muito bom, está sendo muito positivo. Vamos continuar vendo. Quem acompanha NXT aqui sabe, a gente vai ter nesse fim de semana NXT Heatwave, ele vai estar na luta de 4 fatais pelo campeonato da NXT. A gente vai fazer o NXT Heatwave aqui, a gente vai ter live aqui no canal, tanto do Ola de Calor da AAA quanto do NXT Heatwave, e a gente vai poder ver o Grayson Waller no ringue lutando por esse campeonato. Eu vou torcer por ele, tá? Eu vou torcer por ele. Cruz Montana tá lá, Zela Fatu tá lá, muita gente vai torcer pelo Zela Fatu. Eu vou torcer pro Grayson Waller. Eu acho que vai dar muito bom ver o Grayson como campeão da NXT. Jacob Fatu. Podiam usar melhor, né? Tiozão, mas ele tá ali na rivalidade com a Bloodline. Pois é, cara, mas assim, não podiam ter tornado ele capanga do Roman Reigns, né, cara? Assim, estragaram a aura do Jacob Fatu. Essa é que é a verdade. O cara passou um ano inteiro, o ano passado inteiro, desde o Money in the Bank, quando ele se voltou contra o Solo Sikoa, construindo a sua personalidade de um monstro dominador. Ele enfrentou o Drew McIntyre, um dos maiores caras da companhia, ganhou dele na WrestleMania. E aí logo depois, mas assim, no dia seguinte, botam ele numa história com o Roman Reigns que a gente já sabia o final. É impressionante quando a gente analisa ali o período entre a WrestleMania e o SummerSlam, como que as coisas muitas vezes eram previsíveis. Cara, foi o Jacob chegar e dizer que se... Na verdade foi o Roman que falou que se o Jacob perdesse para ele a luta pelo título, o Jacob teria que reconhecê-lo, a gente já sabia o final da história. A gente tava querendo se enganar. Eu ficava aqui pra vocês, eu falava, gente, a gente tem que esperar pra ver, a gente tem que esperar pra ver. Mas aquela vozinha lá no interior ficava falando assim, André, não tem que esperar pra ver nada. O Jacob vai perder essa feud e vai voltar pra Bloodline.
A gente já sabia dessa história. E isso matou o hype dele. Tanto é que hoje ele não é mais o lutador mais bem falado da Bloodline. Até o ano passado, e aí a Bloodline que eu falo da família samoana como um todo. Até o ano passado, a gente. E eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu tenho um vídeo aqui no canal do ano passado que eu falei: Jacob Fatu é o futuro campeão mundial. É um futuro campeão mundial. Eu ainda acho que é. Mas o lutador que eu falei que não seria, acabou passando ele na frente. É impressionante. É impressionante. A WWE matou o hype do Jacob Fatu. Vocês concordam comigo? Coloca aqui nos comentários. Eu tenho certeza que vocês têm muito a falar sobre o Jacob. JD McDonough. Podiam usar melhor, né? É só botar o cara pra lutar, né? O cara luta pra caramba. Tudo bem que tem aquele cabeção de Funko Pop, mas o cara luta bem. Então bota ele pra lutar, cara. Bota ele pra lutar pelo campeonato intercontinental. Bota ele pra ser campeão intercontinental. Esse campeonato intercontinental podia rodar mais. Na época da Atitude Era, da Ruthless Aggression Era, de 1 em 1 mês esse título rodava. Eu acho que o título intercontinental tinha que rodar mais. O mundial nem tanto, mas o intercontinental com certeza. Dos Estados Unidos também, pelo amor de Deus. Devon Evans, pô, cara mal usado, né? O Devon, ele é um cara que, quando ele estreou na WWE, eu falei assim, nossa, mas estão usando muito bem o Devon Evans. Botam ele todo show no ringue, fazem ele ganhar várias lutas, pular que nem um maluco, entreter a gente. Nossa, mas assim, a construção inicial do Devon Evans foi perfeita. E aí ele começou a bater na trave, não conseguiu ganhar os títulos, a WWE começou a fazer ele perder, começou a fazer ele apanhar, como agora no caso do Big Cass. E aí, cara, quando você começa a juntar todo o coreto, e a WWE tá querendo tornar ele heel, que eu acho que vai ser um erro gravíssimo, cara. O Devon Evans é babyface natural, cara. Aí a WWE vai tornar ele heel, vai nerfar ele, e aí a galera vai esquecer das maluquices que esse cara faz no ringue. Então, assim, meu irmão, não dá, cara, não dá. WWE, pelo amor de Deus, para de palhaçada. Botaram o Devon Evans pra apanhar do Big Cass, cara. Podiam ter usado um outro lutador pra isso. Porque, cara, o Devon não vai ganhar do Big Cass. O Big Cass voltando pra companhia depois de 8 anos. A WWE querendo fazer ele um monstro dominador. Então vamos fazer o Devon Evans de boi de piranha. Ah, tudo bem, mas ele tá pagando o pedágio pra entrar na luta livre. Ele tá com 20 e poucos anos ainda, tem estrada. Mas, meu irmão, do jeito que esse cara é maluco no ringue, daqui a pouco ele vai ficar cheio de lesão. E aí vai passar o trem. A WWE não pode fazer isso, cara. É um pecado botar ele contra o Big Cass. Nada contra o Big Cass. O Big Cass podia estar estraçalhando outros lutadores. E não o Devon Evans. Devon Evans é um cara que merecia ser melhor protegido, tá? Jey Uso e Jimmy Uso, hein? Ah, rapaz, olha aqui, ó. Vou surpreender todo mundo, hein? Por que eu acho que eles estão sendo bem usados? Porque eles estão, na minha opinião, no papel ideal deles. Capangas do Roman Reigns. O Jey e o Jimmy nunca foram talentos para serem considerados protagonistas da história. O Jey e o Jimmy, você olha para eles, você não consegue ver um protagonista. Tanto é que quando o Jey foi campeão mundial não deu certo. E se botasse o campeonato no Jimmy Uso, o campeonato mundial no Jimmy Uso, também não ia parecer certo. Mas como coadjuvantes, os dois são muito bons. Eles, como capangas do Roman Reigns, são muito bons. E essa forma mais agressiva, mais vilanesca deles se comportarem, também está sendo muito interessante. Apesar de que eles insistem em ficar fazendo it, ó, mais um it para vocês colocarem aí na conta de vocês. Os caras ficam fazendo it, vindo pro ringue, o que farma aplausos da plateia, o que é um absurdo. Se os caras são vilões, e na internal sheet da WWE eles são vilões junto com o Roman Reigns também é vilão, eles não podiam estar fazendo isso. Então, na minha opinião, na forma como eles estão colocados, como capangas do Roman, pra mim tá ótimo, por mim pode ficar por aí. Tá? Continuem como duplas, lutem pelo título de dupla, nada desses dois disputar título individual, sinceramente. Joe Hendry, pô, cara, mal usado, né? Vocês estão vendo aqui a tendência, né? Como é que vai ser essa pirâmide, né? Joe Hendry mal utilizado, né? Pelo amor de Deus. O cara é jobber das estrelas. Jobber do midcard, cara. Jobber do midcard. O cara deveria ter ficado mais tempo na NXT. Deveria ter ficado mais tempo na NXT, cara. Eu não tenho dúvida disso. Ele subiu muito cedo.
Subiu muito cedo, a WWE não sabe o que fazer com ele só tá fazendo conserto durante os intervalos, apanha que nem um condenado, enfim, cara, não tem muito mais o que tecer de comentário do Joe Hendry, não. LA Knight, finalmente estão usando bem ele, né? LA Knight, ele tava apanhando demais, tava perdendo demais, era jobber das estrelas. Agora, começaram a tratar ele de forma mais séria. Agora ele tá batendo na galera, mandou um BFT no Roman Reigns, né? Esse fim de semana também, agora, nesse último Monday Night Raw, que aconteceu nessa segunda-feira, ele tava tendo um desempenho legal. Tudo bem, serviu de boi de piranha ali pro Royce Keys e pro OTM, mas algo me parece que a WWE finalmente está preparando algo grande para ele. Vamos aguardar para ver. Mas parece que ele é um dos protagonistas aí da história da Bloodline. Então eu vou confiar de que ele está sendo bem usado. Oba Femi podia ser usado melhor. Tiozão, mas que absurdo, você tá maluco. O Obafemi tá sendo um monstro, tá sendo bem usado pra caramba, não sei o que. E o que eu vou contra-argumentar com vocês é: o Obafemi podia estar sendo melhor usado porque podiam estar explorando melhor o talento dele no ringue. A verdade é que a WWE está fazendo com que ele seja um monstro tão dominador que não está mostrando o fato de que o Obafemi é um excelente lutador. Eles estão limitando o tempo das lutas dele justamente na ideia de que monstro dominador não tem luta longa. Ele acaba com a luta rápido. E aí o pessoal começou a pegar ranço do cara. Principalmente aqui no Brasil, tá? Que muita gente não acompanha NXT. Lá na gringa ninguém tem isso. Tá? São pouquíssimos lá na gringa que ficam reclamando do Obafemi. Por quê? Porque muita gente lá acompanha NXT, viu quem ele é, conhecem o talento dele no ringue e sabem e entendem que o que está acontecendo com ele agora faz parte da jornada dele. Ele está sendo apresentado como um monstro dominador. Monstros dominadores têm lutas curtas. Só que ao contrário do Goldberg, ele não é limitado. Tem gente que botou na cabeça que o Obafemi é limitado. Ele não é. O cara tem um moveset, um arsenal um pouco mais variado do que o pessoal tá vendo. E ele tem condições de fazer lutas de 20 minutos, de 30 minutos. Ele já fez luta assim na NXT. Não muito tempo atrás. Então a WWE, nesse sentido, tá começando a ter problemas com o Obafemi. Eles precisam botar o cara para lutar. E a minha esperança é que a luta dele contra o Bron Breakker no Sunday Night, no Main Event, pelo menos não seja uma luta de 5 minutos, que seja uma luta que passe de 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos. E isso eu acho que ajudaria a trazer um pouco mais de profundidade para a persona do Obafemi como lutador, descobrirem a fraqueza dele. Que na storyline a fraqueza dele seria o cardio dele, você esticar a luta para fazer ele cansar. Oates, cara, Oates mal usado, mas para mim ele tem que continuar sendo mal usado. Eu não consigo levar fé no Oates, sinceramente. Tem gente que gosta dele, da persona dele e tal, tem gente que defende o Oates, mas eu não consigo, sinceramente eu não curto. Penta, perfeito. Perfeitamente utilizado. A WWE, durante um ano, que foi o ano de 2025, teve muitas dificuldades. O Penta estava perdendo o tempo todo, era jobber das estrelas, tentaram colar ele no main event, ele estava perdendo, ele estava sendo boi de piranha do main event. Depois voltaram com ele, lembraram que ele nunca tinha ganho o Campeonato Intercontinental, deram um título para ele e o reinado dele foi muito bom. Ele lutou contra vários lutadores, fez grandes lutas e no SummerSlam ele fez o Chad Gable. E agora parece que a WWE está querendo começar a elevar o Penta um pouquinho mais. Tanto é que o Penta deve lutar contra o Roman Reigns pelo Campeonato Mundial no dia 14 de setembro lá na Arena México, né? Arena CDMX, né? Arena México é a arena da CMLL, que é de propriedade deles. A Arena CDMX é a Arena Cidade do México, que vai ser aonde vai acontecer o show da Triple Mania, né? Vai acontecer na Triple Mania no domingo, e aí no Monday Night Raw vai ser na mesma arena. Vai ser a luta, provavelmente. O Penta vai lutar com o Rey Fênix e vai vencer. E aí vai enfrentar o Roman Reigns. A WWE tá preparando o Penta para ser um futuro campeão mundial. Tá? Isso aí, para mim, nada tira da minha cabeça isso. O Penta vai ser campeão mundial e vai ser campeão mundial muito em breve. E quando isso acontecer, vai todo mundo vibrar e ele vai se tornar um monstro lá no México. Vai passar o El Grande americano e vai ser a face da WWE no México e na América Latina como um todo, tá?
Rey Mysterio tá sendo usado decentemente porque ele, como General Manager lá na AAA, ele é legalzinho. E no main roster, de vez em quando, ele aparece e tem lutas muito boas, né? Assim, como a gente viu a última luta dele contra o Chad Gable, que foi sensacional. Eu acho que esse é o papel do Rey Mysterio nessa fase da carreira dele. Não tem como a gente exigir muito do velhinho. O Rey já tá com mais de 50 anos. Mas ninguém reclama dele, né? Porque ele não parece um velho cansado, né? Roman Reigns, cara, eu vou falar o seguinte, eu acho que ele tá sendo bem usado. Pô, mas tiozão, você vive reclamando que ele é um cara ausente. Exatamente, é por isso que eu não coloco ele como perfeito, tá? Por quê? Porque o Roman, nesse papel novamente de chefe da tribo, líder da Bloodline, ele trouxe uma relevância para diversos lutadores que estão se envolvendo com ele. E isso é muito importante. Se você tem um cara que é apenas o campeão e fica ali rivalizando com um ou com outro, é uma coisa. Mas veja a quantidade de lutadores que estão gravitando ao redor do Roman Reigns e estão se beneficiando disso. Temos o Roman, temos o Jimmy Uso, temos o Jey Uso, temos o LA Knight, temos o Solo Sikoa, temos o Jacob Fatu, temos o Royce Keys, temos o OTM. Então, são 9 lutadores que estão gravitando em torno do Roman Reigns, das histórias que ele alavanca, e isso está fazendo com que grandes estrelas surjam. Então, nesse sentido, a utilização do Roman Reigns está sendo boa. Ele se envolve, sempre que ele está no show, ele se envolve nas histórias. E quando ele está fora do show, citam o nome dele. Então, eu não me incomodo com isso, tá? É o campeão da WWE, campeão mundial peso pesado. Quando luta, só tem lutão. Então, assim, eu só não boto perfeito porque eu gostaria que ele tivesse todos os shows na WWE e lutasse com mais frequência. Mas eu acho que o Roman está sendo bem usado. Royce Keys até segunda-feira eu teria colocado ele como podiam usar melhor. Até segunda-feira. No que aconteceu segunda-feira, eu vou colocar ele aqui como bem usado, juntamente com o OTM, né? Tanto o Lucian Price quanto o Bronco Nima, né? O OTM estava sendo mal usado na NXT, eles mal lutavam quando lutavam, ganhavam, mas não ganhavam pelo título, nem eram colocados para lutar pelo título, que eu sempre achei um absurdo. E o Bronco Nima tinha ido para AAA se juntar ao Perus Del Mal, que deu uma nova faceta para a persona dele. Mas aí ele foi rapidamente mandado embora da AAA, né? Foi expulso do Perus Del Mal depois de perder uma luta pro Penta. E aí a gente ficou se perguntando, tá, o que vai acontecer com o OTM agora? A resposta está aqui. Eu, inclusive, acho que eles puxaram um gatilho na história na AAA porque a WWE decidiu subir com eles. E aí, meu irmão, a decisão da WWE ultrapassa qualquer construção que está sendo feita na AAA. O Royce Keys, como vilão, como Rio, como ele apareceu, perfeito. Eu acho que ele vai ser um novo lutador na WWE, como Rio. Acho que como face ele já estava bem mais ou menos. E a subida do OTM também eu acho que foi muito boa. Vamos esperar para ver, porque eles apareceram agora no último show na segunda-feira. Vamos esperar para ver o que a WWE vai fazer com eles, mas eu tenho uma grande esperança de que isso aqui vai dar bastante liga e a gente vai ver muita coisa boa aqui desses três. Rusev, mal usado, nem aparece mais, né? O Rusev sumiu das telas, né? O Bangaranga não aparece, o cara não tá aparecendo nem no main event. Pode ser candidato a ser demitido, tá? Pode ser candidato a ser demitido. E aí, meu irmão, nós temos a estrela do show atualmente, né? Talvez o cara mais falado da companhia atualmente, e o que a WWE fez com ele é simplesmente brilhante. Estamos falando do Solo Sikoa, na minha opinião, o MVP, o Most Valuable Player da WWE no último mês, desde o SummerSlam, né? E desde antes do SummerSlam, o que o Solo Sikoa tá agindo, assim, se comportando como face, o que ele tá fazendo é algo simplesmente sensacional. A gente conseguiu ver a personalidade do Solo. Muita gente já falava que ele era um dos caras mais engraçados do vestiário, e a gente está vendo isso transbordando para as arenas. É uma personalidade que lembra um pouco a personalidade do The Rock, que também gostava de ficar sacaneando os lutadores e tudo mais. E as coisas que ele faz podem parecer meio bestas, mas, cara, ainda assim a gente ri, como quando ele mandou o Matrix, depois que o Jey Uso mandou lá o tiro de aviso pra cima dele, o Solo Sikoa mandando o Matrix no ringue. O que foi aquilo, né, gente? Então, assim, o Solo Sikoa
persona dele maravilhosa, a WWE tá usando ele começou a mudar o moveset dele, ele começou a incorporar outros golpes, começou a incorporar golpes do Rikishi, que é o pai dele, e isso tá fazendo com que o Solo se torne, assim, uma das grandes estrelas da WWE agora na segunda metade do ano, e um dos motivos que faz muita gente assistir o Monday Night Raw. E a WWE, em vez de tornar ele heel de novo, porque tava parecendo que a WWE ia colocar o Solo Sikoa também na Bloodline, mas quando ele tornou face e ele veio com a história do piu-piu, o negócio engajou tanto e fez tanto sucesso que o criativo da WWE chegou e falou: a gente tem que correr com essa, a gente não pode ser cabeça dura e querer manter os nossos planos trazendo o Solo Sikoa para a Bloodline, tornando ele heel de novo. A WWE manteve ele como face, deixou a galera engajar e a forma como ele tá engajando é maravilhosa. Tô adorando a forma como a WWE tá usando ele, espero que mantenham assim por mais tempo. E esse Solo Sikoa face, eu consigo ver como um futuro campeão mundial. Aquele Solo Sikoa heel dos MFTs, cara chato pra dedéu, todo nerfado, aquele ali não. Esse cara aqui eu consigo ver como um futuro campeão mundial. Bom pra ele. Agora, depois de um bom tempo, vamos para o SmackDown, né? E aí, o SmackDown a gente vai passar um pouquinho mais rápido, né? Porque já estamos com 41 minutos de vídeo, eu acho que vocês vão saturar, né? Enfim, vamos começar aqui com o Angel e o Berto. Eu acho que eles estão sendo usados decentemente, se tornaram membros lá do Perros Del Mal na AAA, estão tendo a oportunidade de aparecer na frente da televisão. Eu gosto muito dessa ideia. Nathan Frazier e Exxon mal usados, né? Infelizmente, a WWE não está utilizando eles na divisão de duplas do SmackDown. Estão usando eles mais como lutadores de cruzadores, peso cruzadores, desafiaram aí o Rey Fênix várias vezes. Baron Corbin, eu tô achando ele usado decentemente como campeão, tá sempre ali, ele luta pouco, isso me incomoda um pouco, mas a persona dele tá legal, né? E assim, campeão Rio nunca luta muito, né? Essa que é a verdade. Mas eu acho que ele tá sendo usado decentemente. Carmelo Reis, mal usado. Ai, meu Deus. Carmelo, ele é um cara, ele tem que ser campeão. O Carmelo Reis, como campeão dos Estados Unidos, talvez tenha sido o campeão mais perfeito dos Estados Unidos dos últimos tempos. Porque ele é o cara underdog, que tornou face e pelo seu talento no ringue, ele mostrava que ele merecia ser campeão. E a história do campeonato intercontinental e dos Estados Unidos é essa. É o campeonato do cara que é trabalhador, daquele cara que tem talento no ringue, não necessariamente o mais alto e o mais forte. E o Carmelo Reis deveria ter sido melhor aproveitado ali. Ele deveria ser campeão ainda hoje. Ou pelo menos está sendo campeão, trocando título ali. Mas sempre que ele chega perto do campeonato, a WWE sempre faz ele perder. É uma pena. Eu vou deixar o CM Punk e o Cody Rhodes para daqui a pouquinho, tá? Damian Priest podiam usar melhor, na minha opinião. Acho que o Damian Priest, ele como lutador de duplas, ele é até legalzinho. Mas eu acho que ele devia tornar heel, sinceramente. Eu acho que ele como face já deu. Drew McIntyre, coitado, não tá nem no buffet nem no México, né? Ele tá em Hollywood. E eu falar coitado é patético, né? Drew McIntyre, ele tá em Hollywood, fez 2 filmes em sequência, já está nos Estados Unidos e também tá fazendo novelinha vertical. A gente ficou sabendo que tem 3 lutadores da WWE que estão fazendo novelinha vertical pro Rio Short. É o Drew McIntyre, o Joe Hendry e o Jacob Fatu. Só que dos 3, só o Jacob Fatu ainda tá aparecendo na frente das câmeras, tá? Então, vamos ver aí depois dessa novelinha o que vão fazer com o Drew McIntyre. Finn Balor podiam usar melhor, né? Como é que eles podiam usar o Finn Balor melhor? Fazendo ele lutar mais. Né? Ele luta 1, 2 vezes e depois some. Ele lutou no SummerSlam e já sumiu. Bota o cara no ringue, pelo amor de Deus. O cara é bom. Não tem por que ficar mantendo ele no ringue. Gunther também podiam também usar melhor. Fazendo o quê? Botando ele pra lutar também.
Parece uma coisa meio óbvia, né, gente? A WWE tem um monte de talento no SmackDown. Tá com um main event todo poluído, tem 7 lutadores no cenário do main event no SmackDown, mas são poucos os que lutam. Por que não fazer lutas de duplas, lutas de trio? Chama o Terry Long. O Terry Long era especialista nisso, né? Ele chegava e falava assim: vocês dois vão se enfrentar numa tag team match. Era isso, e falar que a pessoa iria 1-1 contra o Undertaker, né? Eram as duas catchphrases dele. Cara, bota essa galera pra fazer dupla, cara. Pega o Finn Balor pra fazer uma dupla com alguém contra o Gunther e o Sami Zayn, por exemplo. Entendeu? Dá pra fazer, gente. Bota o Finn Balor com Cody Rhodes, bota o Finn Balor com CM Punk. Faz luta de dupla, faz luta de trio. Entendeu? Bota o Kevin Owens na jogada. Dá pra fazer, gente. É porque... enfim... A WWE usa mais o Baron Corbin do que o Gunther, por exemplo. Usa mais o Baron Corbin do que o Johnny Gargano. O Johnny Gargano, pelo amor de Deus, né? Talvez hoje seja o cara mais mal usado, ou pior usado, no main roster, né, na WWE. Por quê? Os caras fazem o Johnny Gargano viajar, sair da sua casa, ir para a arena, perder tempo para literalmente ficar deitado em cima de uma caixa. O cara nem falar fala. Então, assim, a piada, né? A piada. O cara é um dos melhores lutadores do mundo. E tem mais é que o contrato dele vencer, ele ir pra AEW mesmo, entendeu? Apesar de que a AEW também, cara, eu tava vendo um... A gente tá falando de bem usado e mal usado. Eu tava vendo nas mídias sociais, fizeram uma tier list lá com 40 e tantos, um monte de imagens, assim, mais de 40 lutadores e lutadoras da AEW que nem estão aparecendo na televisão. Aqui você vê que não tem muita gente, né? A WWE vai colocando ali e tal. Tem algumas pessoas que não aparecem na televisão. Mas, cara, a AEW tá com mais 40, meu irmão. O roster da AEW é totalmente inchado. Qualquer pessoa que aparece no mercado livre, o Tony Khan vai lá e contrata. O cara tem um bolso sem fundo de contra-cheque para poder pagar para essa galera. E aí não consegue botar na frente da televisão. Aí daqui a pouco a gente vai estar tendo Dynamite de 4 horas, PLE de 10 horas para poder botar todo mundo para lutar. Mano. Não dá, meu irmão. Enfim, Johnny Gargano tem mais aqui para AEW mesmo. Kevin Owens perfeito. Perfeito, na minha opinião. Ver o Kevin Owens mandando foras na cara do CM Punk, falando verdades pro CM Punk, lutando, mandando bem, muito bom, sensacional. É uma pena que ele perdeu a luta na semana passada, mas perdeu com a interferência do Sami Zayn. Isso pode indicar uma rivalidade que vai desembocar lá no Money in the Bank e pode levar uma rivalidade entre esses dois pelo campeonato da WWE. Eu acho que seria simplesmente perfeito isso. Kit Wilson podiam usar melhor. Basta fazer ele aparecer nos shows. Ele e o The Miz esqueceram o negócio das zicadas do Danhausen. Já não estão mais tomando choque, eles já são duas pessoas normais de novo. E a gente tem visto algumas sequências de treinamentos do The Miz com o Kit Wilson nos bastidores, só que nunca aparece na televisão, sempre vai pro canal da WWE. Então, essas histórias aparecendo no main roster, eu acho que dariam liga. E fazer o cara lutar, porque ele é um bom lutador, né? Eu acho que se isso tudo acontecesse, seria ótimo. Matt Cardona, coitado, tava sendo mal usado, estourou o bíceps aí, agora mesmo que foi pro buffet e pro médico. Randy Orton tá sendo, podia usar melhor. A WWE podia usar melhor. Como? Dando o raio do título número 15 pra ele. Pelo amor de Deus, WWE, o cara tá tudo zoado, tudo lesionado, o cara tá prestes a aposentar. Dá o número 15 pra ele, dá o número 16 pra ele, faz ele chegar perto do John Cena, dá um sentido de vida pro Randy Orton, porque senão, cara, ele vai continuar parecendo um rio idiota que fica falando que vai ganhar o Campeonato Mundial, mas nunca consegue cumprir, entendeu? Então, o Randy Orton podiam usar melhor, bastava dar mais uns 2 reinados pra ele. Rey Fênix, perfeito! Poxa, mas tiozão, ele tá como campeão de cruzadores da AAA. Isso é pouco pro Rey Fênix. Tá, eu concordo, mas o cara, todos os shows ele tá aparecendo, praticamente. E sempre que ele aparece é lutão. É com base nele que eu acho que a WWE tá pensando em fazer uma divisão de cruzadores de novo.
Porque colocaram o campeonato de cruzadores nele e ele fica defendendo esse campeonato lá no SmackDown. Qual é o sentido do cara ficar defendendo um campeonato que nem é dele, é da AAA, se não for para a WWE testar a reação do público com lutas de cruzadores novamente? Eu acho que é isso que eles estão fazendo. Eu acho que esse campeonato de cruzadores pode voltar em breve para a WWE e o Rey Fênix pode ser uma das pedras angulares dessa divisão. Tá? Sempre que ele luta é só lutão e a WWE bota ele para lutar e ele proma decentemente bem, tá? Ele proma decentemente bem. Vamos continuar vendo aí a evolução do Rey Fênix. Rick Saint, mal usado, né? Aliás, ele nem deveria estar aqui, né? Subiu cedo para o main roster também, na minha opinião. Subiu nas costas do amiguinho Cody Rhodes, a gente sabe disso. Devia ter ficado no NXT. Ele fez algumas coisas, algumas lutas, e depois, cara, ladeira abaixo. O cara nem no NXT tá aparecendo. Ele apareceu algumas semanas no NXT, agora no NXT não, no Main Event. E agora nem no Main Event ele aparece. Então, pra mim, muito ruim. R-Truth estão usando decentemente, estava como campeão de duplas até há pouco tempo, agora perdeu o título, pelo menos ele apareceu na frente das câmeras esse tempo todo e a gente se divertiu um pouquinho com ele. Shinsuke Nakamura mal usado, mas parece que vão melhorar ele um pouquinho, vão dar uma dupla para ele lá com o Kyoki, né? Kyoki. Eu prefiro chamar de Hiromu Takahashi, tá? Então eles vão fazer uma dupla no main roster, deve ser melhor utilizado. Talatonga e Tamatonga estão usando decentemente, né? Pelo menos reinventaram os caras, colaram com o Haku, estão lutando, as lutas dele não melhoraram, as lutas dos dois melhoraram um pouquinho, principalmente do Talatonga, e eles estão como campeões de duplas. Então, pra mim, não tem muito a acrescentar, não. The Miz, mal usado, na minha opinião. Eu acho que ele é um lutador que poderia estar no main roster servindo ali de Jobber das Estrelas. Ele tem quilate pra isso. Ai, tiozão, eu acho que ele tá sendo mal usado porque eu acho que ele devia ser campeão mundial. Tá, cara, é só você, sinceramente. Que a era do The Miz como campeão mundial acabou há muito tempo. Mas eu vou colocar ele aqui. Parece que ele tá fazendo uma duplinha aí com o Kit Wilson. Vamos ver o que vai dar nisso. Bom, agora temos os 4 aqui mais interessantes do SmackDown recente. Vamos começar com o Trick Williams. Trick Williams, perfeito. Não, Trick Williams não, bem usado. Existe só um motivo pelo qual eu não coloco o Trick Williams como perfeito. O moveset dele, no começo da jornada dele no main roster, estava limitado. Era como se tivesse ali faltando alguma coisa. As lutas dele estavam sendo burocráticas. Inclusive, ele teve uma das piores lutas. Ele teve 2 lutas ruins, tanto na WrestleMania quanto no SummerSlam. E depois do SummerSlam, ele teve uma revanche com o Baron Corbin, onde a gente viu uns movimentos que ele não estava acostumado a usar. E aí a gente percebeu que, opa, peraí, esse cara tem mais coisa a apresentar. Por que ele não estava apresentando isso até agora? Culpa da WWE. Então, eu acho que o Trick, ele como persona é perfeito, proma muito bem, apesar de que pode parecer um pouco repetitivo e chato às vezes, mas isso faz parte da persona dele. E o moveset está melhorando, então eu acho que está bem usado, podia ser muito melhor usado, né? Sami Zayn, cara, Sami Zayn, eu acho que ele está sendo bem usado também. Tem gente que vai discordar de mim, mas vejam só, no último ano o que a gente viu do Sami Zayn? A gente viu um Sami Zayn com uma persona muito mais abrangente, muito mais complexa. Nós vimos o Sami Zayn campeão intercontinental, fazendo boas defesas pelo título, tanto no ano passado quanto esse ano. Nós vimos um Sami Zayn com um heel turn brando durante meses. Nesse período ele se tornou campeão mundial, uma coisa que a gente esperava e clamava que acontecesse, aconteceu, e o Sami Zayn se tornou campeão mundial. Depois, 9 dias depois, ele perdeu, que foi uma pena. E agora ele tornou full heel, quando ele atacou o Kevin Owens e o Kevin Owens e o CM Punk com o campeonato da WWE. Então, eu acho que o Sami Zayn está sendo bem usado, cara. Eu tô gostando da construção dele, particularmente. Eu gosto muito da construção do Sami Zayn. Eu acho que agora que ele tornou full heel, a gente vai poder ver mais desse lado dele.
E eu realmente faço votos que ele ganhe o Campeonato Mundial de novo. Eu acho que o primeiro Campeonato Mundial foi legal, mas deixou um gostinho de quero mais. Agora vamos para CM Punk. CM Punk, meus amados, meus amigos, está sendo utilizado perfeitamente. Que tiozão, você tá maluco, maluco, doido das ideias. Vamos lá, vamos falar com calma, tá? Qual é a questão aqui do CM Punk? A questão do CM Punk é que ele, como campeão, ele tem a oportunidade de estar nos shows, ele proma, ele luta, tá sempre sendo usado. Você pode discordar do fato do CM Punk ser campeão mundial. Aí não tem problema. Tranquilo. Você poderia achar que o título poderia estar com Kevin Owens, poderia estar com Sami Zayn. Sem problema. Mas o fato dele, como lutador, estar sempre presente, sempre batendo de frente com os adversários, sempre com excelentes promos, eu acho que está sendo sensacional, tá? Então, eu vou colocar o CM Punk como uma utilização perfeita e é claro que o único demérito da utilização dele é a questão do ringue, mas pelo menos ele consegue adaptar o cansaço dele para ele ter lutas boas, por mais que não seja seu estilo de luta preferido, tá? Não sou só eu que digo, muita gente elogia as lutas do CM Punk, que também não é porque tem um monte de fanboy do CM Punk, como tem gente que gosta de falar aqui. É só uma questão de analisar o tipo de luta e ver. Nem toda a luta precisa ser um bando de gente fazendo 30 spots por minuto. Tem lutas que sim, são mais metódicas, tem mais história, e aí você tem que apreciar a jornada, tá? Isso não quer dizer que são todas as lutas de CM Punk que são perfeitas, não. Ele faz lutas meio mais ou menos de vez em quando, mas eu particularmente defendo aí a trajetória do CM Punk recente na WWE. E o Cody Rhodes, hein? Cody Rhodes, hein? Eu vou colocar ele como bem usado. Tiozão, você tá doido. Você passa muito pano pro Cody Rhodes. É um absurdo. Não é possível. Calma. O Cody Rhodes, ele pode não ser aquela persona que agrada muito o pessoal, tá? E aqui no Brasil tem um ranço muito grande com o Cody Rhodes que lá na gringa não existe. Mas o fato é que o Cody, ele ainda é um cara que se dispõe a fazer de tudo que a WWE coloca para ele. E ele faz isso muito bem. Agora, principalmente nas últimas semanas, em que ele passou a adotar uma persona mais agressiva, o Cody Rhodes começou a ficar mais interessante. E principalmente nessa rivalidade com o Randy Orton, eu acho que tá ficando muito interessante de ver o Cody, tá? Eu acho que o Cody, ele é um cara que, se ele tiver sempre ali nos shows, lutando, batendo de frente, promando, já vai ser bem usado. Mas a forma como eles mexeram na persona dele, deram uma mudadinha na persona dele, ele se tornou um cara mais agressivo, tá quase tornando o Rio, eu tô gostando de ver. Se o Cody Rhodes tornar Rio e pintar o raio do cabelo de preto, ele vem pra cá, tá? Ele vem pra cá. Mas por enquanto ele vai ficar aqui no bem usado. Agora vamos pra galera da NXT. A galera da NXT eu vou passar bem rápido, tá? Porque a maioria de vocês não assiste NXT, mas tem uma galera que eu quero muito citar aqui. Bom, vamos começar aqui. Todo mundo do Vanity Project eu acho que estão tendo uma atuação decente. Brad Baylor, Jackson Drake e Rick Smokes. Eu gosto da stable, eles já chegaram a ser campeões de duplas, perderam recentemente. Eu acho que, principalmente, o Rick Smokes eu não vejo tanto futuro assim não, mas o Jackson Drake e o Brad Baylor eu vejo algum futuro na WWE. Então eu acho que a utilização deles lá na NXT tá bem decente. Já o pessoal todo do Birthright, o Channing Stacks, o Charlie Dempsey, o Lexis King e também o Uriah Connors, esses caras, eles podiam ser usados melhor. E eu acho que eles podiam ser usados melhor dando um pouco mais de personalidade para eles. Eles estão num grupo muito homogêneo, apesar de serem lutadores diferentes. Estão num grupo muito homogêneo. Geralmente quem fala é o Alexis King. A gente não vê grandes personalidades dos outros. Eles lutam muito bem. O Uriah Connors, por exemplo, é extremamente subestimado no ringue. O cara, ele lutando, ele é muito bom. Né? O filho do Fit Finlay. Mas
colaram todo mundo nessa stable para poder dar uma relevância para eles, porque tava todo mundo meio perdido, tava um para cada lado, né? Então, pelo menos eles estão aparecendo, mas eu acho que eles podiam ser melhor utilizados trazendo alguma persona diferenciada para eles. Bom, Cruz Montana, cara, tá muito cedo pra gente dizer. Acabou de chegar na companhia, vou botar ele como decente. Ele, assim, ele estreou na NXT, mas ele não teve assim, um grande impacto, né? Ele simplesmente estreou promando. Ele não estreou destruindo. Né? E a primeira luta dele vai ser agora no Heatwave, a Fatal 4-Way, pelo campeonato da NXT. Vamos ver como é que a WWE vai usar eles. Bom, Cutler James, cara, na minha opinião, podiam usar melhor, mas assim, não tem muito o que falar do Cutler James não, tá? Cutler James, ele é do Dark State, junto com o Osiris Griffin. Eu vou botar o Osiris Griffin junto. O Cutler James está sendo mais usado na Evolve do que qualquer coisa, né? E o Osiris Griffin também já deu uma sumida, assim. A WWE podia usar os caras melhor? Podia, era só botar mais no ringue. Né? O Osiris Griffin fez muito dupla com o John Lennox e estava muito interessante essa dupla. O Cutler James sempre foi mal utilizado, assim, lutou pouco. John Lennox é uma atuação decente, juntamente com o Sakon Sugar, tá? Até tiveram uma boa luta agora no NXT agora. Eles tiveram uma luta que foi uma luta na jaula, né? E o Sakon acabou vencendo a luta e tal. Então, eu acho que esses dois aqui estão com um bom desempenho aí, bem decente lá na NXT. Sean Legacy e Dora Vadux, eu acho que também tá um desempenho decente. Aqui vai ter muita gente da NXT decente, tá? Porque estão ali, estão fazendo o trabalho deles. Eles, como duplistas, são muito bons. Rankin Tank, mal usados, não estão lutando, né? Então a WWE podia usar eles, botando eles para lutar. Não sei porque que eles não estão no ringue o tempo todo. No Andarim, o Romeu Moreno, trabalho decente, eu tô gostando. Gostei da ideia de colar o calor, o Romeu Moreno, no cara mais experiente, que é o No Andar. Tá trazendo um sentido legal. O Ikei Prosper tá sendo bem usado. Ele é um cara que voa muito, tem talento, é um cruzador aí muito interessante. A WWE tá botando ele no Spotlight. Ele venceu 2 lutas contra o Keanu Carver, né? Também conhecido como Obafome, né? E ele tá sendo bem utilizado nesse sentido. Miles Bourne, eu acho que está sendo bem utilizado também, atual campeão norte-americano da NXT. Sean Spears sumiu, tá no buffet, né? Então a gente bota ele pra cá. Nico Vence podiam usar melhor, mas também nem sei se tem muito o que fazer com ele, tá? Tem que estar mais na Evolve do que na NXT, vou deixar ele aqui. Tavion Heights, eu acho que tá sendo bem utilizado juntamente com o Miles Bourne, se tornou campeão de dupla, está com uma ideia ali que se ele perder o título ele não sabe o que vai fazer, indicando um heel turn. Tristan Angels podiam usar melhor. Essa persona dele de arrogante e tal, eu acho que hoje em dia não cola na WWE, acho que precisavam fazer algo diferente com o Tristan Angels. Quando ele luta bem. Eu gosto do Tristan Angels lutando. Ken Hendricks, sinceramente, tá com um trabalho decente, porque eles estão construindo a persona dele, mas também não vejo muito futuro nele, não. Keanu Carver finalmente está sendo bem usado. Ele tá com uma persona diferente. Ele era uma persona Rio, ele é um vilão, que não estava conseguindo dar nada certo, e agora ele passou a adotar uma persona de um camarada que ainda é Rio, você vê que ele ainda é Rio, mas que ele está tentando lutar sem roubar, sem agressividade, apenas lutando para ver se dá certo. E aí ele tá tendo os resultados, tal, aí tem esse conflito. Aí ele vai lá, fala com o Robert Stone nos bastidores. Aliás, o Robert Stone como General Manager, ó, muito bom. Então, o Keanu Carver, ele tá fazendo essa pegada, ele vai nos bastidores, fala, e aí, viu agora? Tá curtindo o que você viu? Quando é que eu vou ganhar uma chance pelo título? Não sei o que e tal. Tem horas que ele parece meio Rio, mas ao mesmo tempo ele parece mais humano como personagem, como um cara que tá querendo crescer e tá se vendo injustiçado. Eu tô gostando desse Keanu Carver, tá? Naraka, utilização decente, lutou com o Tony D'Angelo, perdeu, agora voltou, vai enfrentar o Shiloh Hill. Shiloh Hill, eu acho que está sendo bem usado, o crescimento dele está sendo muito bom, está sendo muito legal de ver, ele luta bem, persona boa. Algumas coisas eu acho que tem que dar uma tunada ali, principalmente as risadas dele, mas eu tô gostando muito do Shiloh Hill. Mason Rook podia ser melhor utilizado, tá? E o motivo para isso é que
ele luta pouco. Ele luta pouco no ringue. Eu acho que a WWE tá dando uma segurada justamente por conta de ele ser muito pesadão, ter problema de cardio. Mas quando ele luta, ele tem desempenho muito bom. Então é uma questão de achar o lutador certo para lutar com ele. Por fim, Tony DeAngelo está sendo bem usado. Ele é um campeão que sempre aparece, que proma, que luta. E o Zilla Fatu, no pouco que a gente viu dele na NXT, também está sendo bem usado. Eu acho que o Zilla teve uma boa estreia no main roster e com certeza é um cara que a WWE está apostando. Fizeram um vídeo dele no main roster falando sobre a estreia dele na NXT. Eles não fizeram isso para ninguém, tá? Então eu acho que ver a forma como o Zilla Fatu estreou está sendo legal. Resta ver o que eles vão fazer. Se vão fazer ele ganhar o título logo de cara, ou se vão fazer ele perder e depois se nerfar, assim como aconteceu com muita gente. Tony DeAngelo, eu acho que particularmente está quase pronto para subir para o main roster. Se duvidar, ele está subindo esse ano, no máximo no ano que vem. Resta ver como é que ele vai fazer, se vai subir sozinho, se vão subir ele com mais alguém. Eu gostaria de ver o Tony DeAngelo com mais stable no main roster, não necessariamente a DeAngelo Family, mas poderiam fazer com que ele subisse com mais alguém. Bom, então é isso, a nossa tier list na divisão de pessoas que estão sendo perfeitamente utilizadas. Chad Gable, grande americano, Penta, Solo Sikoa, Kevin Owens, Rey Fênix e CM Punk. E na divisão de bem usados nós temos aqui a galera aqui, ó, Dragon Lee, Grayson Waller, Jey Uso, Jimmy Uso, LA Knight, Roman Reigns, Royce Kish, Lucian Price, Bronco Nima, Trick Williams, Sami Zayn, Cody Rhodes, Zeke Prosper, Miles Bourne, Tavion Heights, Keanu Carver, Shiloh Hill, Tony DeAngelo e Zilla Fatu, beleza? Eu que achei que eu ia fazer esse vídeo curtinho, deu mais de 1 hora. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Não deixem de colocar aqui embaixo nos seus comentários quem são os lutadores que vocês têm uma visão divergente da minha. Se vocês acham que está sendo bem usado, mal usado. Eu tenho certeza que vocês vão ter as suas opiniões. Coloque aqui embaixo, eu quero muito ler as opiniões de vocês e não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista maratona dos nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.